de golfe no Algarve gasta cerca de 350 mil metros cúbicos de água por ano. Agrava este número o facto de a maioria destes campos estarem implantados em zonas de stress hídrico. Logo, é urgente encontrar soluções de rega. Uma delas seria a utilização da água tratada pela Zetar, mas há um problema: a salinização dos solos. Numa das zonas mais quentes do país, 99% dos campos de golfe são regados com água proveniente de furos ou da companhia. O Algarve enfrenta sérios desafios de gestão de água no verão, com um número de turistas que chega a atingir 1 milhão de pessoas. A maior necessidade de água no verão para os Green agrava este cenário. Se nos lembrarmos do que é que aconteceu em 2004, 2005, tivemos um período de seca que, apesar de curto, mostrou claramente a fragilidade que a região tem em termos de recursos hídricos. Isso, por um lado, isso tem, infelizmente, sido regulado pela questão da procura, que, em nossa opinião, não faz sentido, porque a região não tem recursos que possam, de uma forma ilimitada, alimentar as necessidades que são crescentes. Esta questão dos campos de golfe, enfim, e também dos novos empreendimentos que se fala para a região, é quase que um tiro no pé na região. Nos últimos 10 anos tem-se assistido a um reduzir das áreas regadas, portanto a dimensão das áreas relevadas tem diminuído drasticamente. Para além disso, as origens alternativas da água, para além das hectares, que é, digamos assim, a conversa que está na ordem do dia, a tentativa de utilizar as águas tratadas no hectare, tenta-se encontrar outras origens alternativas, como seja pluviais, a recolha das águas pluviais, e poderá ser inclusive o tratamento da água do mar, águas salinizadas ou fortemente salinizadas. Toda esta zona é uma zona cárcica, dunar em cima de Carso, daqui até Sintra. Sintra fez a Penhalonga, tem o Estoril Sol, depois tem o campo do Estoril Sol, depois tem o campo da Quinta da Marinha, tem as zonas das vivendas com furos. Calcula-se por alto que para regar jardins, esta zona, estão a extrair do aquífero 9 hectómetros cúbicos ou mais de água por ano. O problema é, com a redução das chuvas e o aumento, a Câmara de Cascais tinha furos, já nenhum tem água, o hotel de Alcoitão tinha água, eu lembro-me, era um furo artesiano, quando furar não saía água, porque era recarga de Sintra, já não há. As águas estão todas poluídas e o problema é até quando? Há exemplos no caso da Andaluzia em que, não sendo obrigatório na totalidade, existe uma percentagem mínima que tem que ser composta por águas reutilizadas. No caso do Algarve, enfim, a legislação teria que ser sempre de âmbito nacional, não existe, e dou-lhe um exemplo muito claro. No âmbito da elaboração do Plano de Bacia das Ribeiras do Algarve, um dos dois que compõe, que integra o território do Algarve, foi nossa proposta que essa, enfim, a obrigatoriedade fosse expressa no plano e, enfim, que mais tarde pudesse de alguma forma ser integrada no contexto nacional, e simplesmente passou como uma mera orientação, que é neste momento o que existe. Todos os 50 novos projetos de golfe em estudo integram um sistema de rega a partir das águas residuais tratadas, mas será muito difícil assegurar a totalidade da rega por este meio. Além disso, surge o problema da salinização dos solos. Dizem, bem, nós vamos regar com a água do tratamento de esgoto. Bem, o tratamento de esgoto não tira o sal. Isto já tem, se há de reparar aqui algumas árvores, estão no fim do inverno, as árvores estão queimadas, especialmente daquele lado, por causa da salsugem. Porque como o esgoto sai ali à frente, o mar está poluído, há salsugem, há mais sal nas copas e há dificuldades em manutenção. Se regarem agora com água salgada, o que é que vai ser? Porque começa a ser água salgada. Se puserem água de tratamento de esgotos aqui, embora a drenagem vá lá ter abaixo, o problema é a recarga. A rega com águas de hectare a 100%, sem outra origem associada, dificilmente será possível, porque existem alguns riscos associados. E, portanto, será sempre necessário, nem que seja com a água da chuva, se for em quantidade, permitir que haja uma lavagem dos sais existentes no solo e que se vão acumulando do solo. Ao sal juntam-se os químicos, muitos dos campos de golfe continuam a aplicar fertilizantes em excesso. Mas há alternativas aos químicos, os adubos orgânicos podem ser aplicados com sucesso, como acontece neste campo. Além disso, há técnicas de pré-plantação da relva que são fundamentais.
A micorrização, ao contrário, são fungos. E ao contrário que toda a gente se assusta, que pensa que fungo, doença, não, são fungos favoráveis, benéficos, que fazem simbioses com as raízes. E ao fazerem simbioses com as raízes, por isso utilizam os açúcares que as raízes têm e fazem outra coisa que é captar iões do solo, particularmente fósforo, que não é fácil ser absorvido pela planta, assimilado pela planta. E elas permitem isso. E permitem aumentar a área das raízes. A área das raízes pode aumentar imenso. Isso tem uma vantagem muito grande. É que se a área das raízes aumentou muito, elas podem ir buscar os fertilizantes, podem ir buscar a água a uma área muito maior. Então precisa ter uma concentração menor de fertilizantes, porque a raiz chega lá. A maioria dos campos de golfe é regada com água extraída através de furos e não paga nada por ela. Este cenário vai mudar com a nova lei da água, que vai penalizar os maiores consumidores. Sabia que os recursos hídricos de água doce a nível mundial são menores do que as reservas de petróleo? Há um ano deu-se início ao processo de licenciamento destes furos, mas poucos acreditam que isso possa resolver o problema do abastecimento. O problema não é o furo ter licença. O problema é o uso da água. De quem é a água? E depois, quem é que controla as quantidades de água que são usadas para regar? Quando se faz um furo. Dizia uma vez o Sr. Ministro, é porque este furo é clandestino, sela-se. Acredita? Então e os bypasses? É inevitável, os campos de golfe vão ter de consumir menos água, reduzir as dimensões do campo, restringir as áreas de relevado e escolher a relva adequada são prioridades. Por exemplo, a 30 graus, as relvas de verão são 3 vezes mais eficientes a utilizar água que as relvas de inverno. Mas se passar para 35 graus, elas já são 10 vezes mais eficientes. Agora, claro, se está a implantar um campo de golfe numa zona onde só um dia por ano é que tem 35 graus, não vale a pena pensar numa relva de verão. Por exemplo, a bermuda é o Cynodon dactylon, esta aqui, o Paspalo vaginato, a outra Agrostis stolonífera, são relvas que naturalmente existem em Portugal. Por isso não foram introduções. Podem ter sementes, podem ter vindo de fora, mas não introduzimos espécies exóticas de fora, são espécies que existem naturalmente em Portugal. Dentro dessas espécies, por exemplo, a Agrostis, as festucas, que também se usam muito, a Arundidrácea, há imensas espécies e subespécies em Portugal. E algumas são até endemismos lusitanos, ou seja, só existem em Portugal. Uma das nossas propostas frequente é que se procure essas plantas para utilizar nos campos de golfe, nomeadamente nos rafos, nos fairways, que são menos exigentes em termos de jogo, e que por isso pode-se fazer de um campo de golfe uma zona onde estamos a fazer um viveiro das espécies unicamente existentes em Portugal. Há ainda um outro caminho a seguir, aceitar que os relevados não têm de estar sempre tão verdes. Os greens e os teas têm que ter isso, mas os fairways não podiam ser uma pastagem normal, com vegetação natural. Para que é preciso esta quantidade de água e estes adubos? Não temos vegetação que aguenta condições. Já viu algum? Por exemplo, aos treinos, para os miúdos jogarem. Nos nossos jardins, repara a quantidade de relvões que se fazem como se estivéssemos no norte da Europa. Em Portugal já existem projetos pioneiros neste sentido. Nos Açores, o chamado golfe rústico está a atrair muitos curiosos. Jogam nas encostas, motivados pelo desafio do terreno difícil. É uma espécie de regresso às origens do golfe, quando os camponeses e escoceses jogavam nas colinas. Talvez não seja preciso ser em todos os campos assim, mas o certo é que camuflar projetos imobiliários através do golfe ou insistir em construir novos projetos em solos com pouca água não coloca uma etiqueta de sustentabilidade a esta prática desportiva.